Então, meus irmãos, estamos nesses 15 dias do tempo da paixão. Esta primeira semana, primeira semana da paixão, e a segunda semana da paixão é a Semana Santa. Domingo que vem já é o domingo de Ramos. E nesse tempo todo nós vamos pensar na paixão de Jesus. É o grande tempo litúrgico, do ano litúrgico da igreja, e culmina com a Páscoa da ressurreição de nosso Senhor. Todos os anos a igreja nos repete isso, para que nós recordemos esse grande ato de amor de nosso Senhor por nós, o nosso resgate, a nossa redenção. Nosso Senhor que nos tirou do caminho do pecado, fechou o inferno e abriu o céu para nós. Por isso que Ele sofreu tanto, Ele pagou caro pela nossa redenção, o preço do seu sangue. Vamos nos unir então nesse tempo agora a Nossa Senhora das dores, aquela que sofreu tanto. Vamos nos unir a toda a igreja que medita a paixão de Jesus. Vamos pensar no valor desse sangue que nos tirou do abismo do pecado e nos colocou no caminho do céu. Renovou a aliança de Deus com os homens, dos homens com Deus. Aliança eterna. Na primeira leitura nós ouvimos a descrição como era no Antigo Testamento. Deus fez a aliança com o seu povo. Claro, Deus já tinha feito com Adão, depois fez com Noé, depois do dilúvio, e falou que o arco-íris seria o sinal da sua aliança. Depois, com Abraão, fez a sua aliança. Depois, com Moisés e com o povo, que começou o povo de Deus no Antigo Testamento. Deu os mandamentos, fez a aliança, que logo o povo rompeu, porque traiu a Deus. Deus que os tinha tirado da escravidão do Egito, com mão poderosa, cheia de milagres, as 10 pragas do Egito, a última delas, a maior, morte dos primogênitos, passaram o mar vermelho a pé enxuto, que afogou os egípcios, e assim uma série de milagres foram até a sua libertação total. Quando construíram o templo, aí renovar a grande aliança, mas aquele povo estava sempre rompendo a aliança. Quando Moisés estava no alto do Sinai, recebendo os 10 mandamentos, se cansou. Vamos fazer um Deus para nós. Fizeram um bezerro de ouro e começaram a dançar e promover orgias em torno do bezerro de ouro, dizendo: esse é que é o nosso Deus. Romperam a aliança com Deus pelo pecado. Depois que chegaram na Terra Santa, Salomão construiu o templo, renovou a aliança com Deus. E depois do templo feito, continuamente faziam a renovação da aliança. Entrava o sumo sacerdote, banhado com o sangue das ovelhas e dos bodes e dos touros, e aspergia o povo com sangue, para que aquele sangue fosse a renovação da aliança do povo com Deus e de Deus com o povo. Era a aliança do Antigo Testamento, figura do Novo. Então, na Epístola aos Hebreus se fala que nosso Senhor veio renovar a aliança, não com o sangue de carneiros, de touros e de bodes, mas com seu próprio sangue. Entrou definitivamente no santuário e fez assim uma aliança eterna. A aliança que Jesus Cristo fez com seu próprio sangue, e nós vamos comemorar tudo isso nesse tempo da paixão, é uma aliança eterna e única, suficiente. Por isso que agora no Novo Testamento, que é a igreja, nós não precisamos mais renovar a aliança com sangue de touros, de bodes, não. Já foi feita por nosso Senhor. Aliança eterna. Jesus Cristo, portanto, com seu próprio sangue, na cruz,
renovou definitivamente a aliança de Deus com os homens e dos homens com Deus. Por isso que a cruz é o sinal da aliança, a cruz que é o sinal do cristão, a cruz que nós vemos no alto das igrejas, dentro das igrejas, na roupa do sacerdote, é a cruz, é a aliança eterna de nosso Senhor com o Pai. E nosso Senhor mandou que se renovasse essa única aliança. Por isso ele instituiu a Eucaristia, a Santa Missa, que é a renovação dessa aliança. Não é uma nova. A missa não é um novo sacrifício. É o mesmo sacrifício da cruz tornado presente sobre o altar. O que nós dizemos, a missa é a reatualização do Calvário, é a renovação do sacrifício da cruz, é tornar presente, cada missa torna presente o sacrifício da cruz. Por isso, na missa, cada missa, e no mundo inteiro, cada segundo, são muitas missas que são celebradas no mundo inteiro, se renova essa eterna e definitiva aliança de nós com Deus. Por isso a consagração do cálice, o padre diz, né? Este é o cálice da nova e eterna aliança, nosso Senhor. Então na missa nós renovamos a nossa aliança com Deus, porque é Jesus Cristo que renova essa aliança definitiva com o seu próprio sangue. Nosso Senhor quis assim renovar a aliança. E cada um de nós deve renovar em si a aliança com Deus, para não mais pecar. Claro, a paixão de Jesus foi suficiente, mas é preciso que nós apliquemos a nós essa paixão. Por isso que a gente se confessa, a gente comunga, a gente vem à missa para renovar esta aliança eterna que nosso Senhor fez. Nosso Senhor podia fazer isso porque Ele é o único sem pecado. Nasceu de Nossa Senhora Virgem. Jesus é Deus feito homem. É homem como nós, mas é Deus como o Pai. Por isso que nesse discurso, já estamos nos aproximando da paixão, os inimigos de Jesus já conspiravam contra Ele, cheios de raiva, e Jesus disse: quem de vós pode me arguir de algum pecado? Eles não podiam responder, porque de fato, nosso Senhor não tem pecado. Nós não podemos falar isso, né? Nós dissemos: quem pode me arguir de pecado? O céu vai nos arguir, o sol, a lua, as estrelas, todo mundo vai: você fez isso e aquilo. Nós somos pecadores. Só Jesus é que podia dizer isso. Quem de vós pode me arguir de algum pecado? Nosso Senhor então fala, e eles começaram a dizer: você disse que viu Abraão. Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus é eterno como Deus. Como homem ele começou, nasceu de Nossa Senhora, tudo isso, mas como Deus ele é eterno. Por isso que eles quiseram jogar pedras em Jesus, que estava se vendo que ele estava dizendo que era Deus, e de fato era. Ele provou com os milagres que só Deus pode fazer. Os milagres da multiplicação dos pães, um paralítico de nascença andar, um cego de nascença ver. Eles mesmos diziam: só Deus pode fazer essas coisas. E nosso Senhor mostrou a sua divindade. Portanto, é como Deus, o seu sacrifício é eterno e é de valor infinito. Como homem nos representava, somos nós que estávamos ali representados na humanidade de Jesus. Vamos então nos preparar nesse tempo, pensando na paixão de Jesus. É tempo de fazermos a Páscoa, fazermos uma boa confissão, é tempo de acompanhar a Via Sacra, que é a meditação nos passos da paixão de Jesus. Hoje os jovens vão fazer a Via Sacra aqui no pátio à noite, todos estão convidados às 8 da noite, vai ter a Via Sacra aqui, vamos acompanhar junto. E também, quando houver a Via Sacra aqui na igreja, vamos acompanhar, meditar a paixão de Jesus, pensar, sempre que ouvirmos uma cruz, pensar: esse foi o preço que Jesus pagou para me salvar. Uma cruz que a gente vê
ou no nosso peito, ou na nossa casa, ou na igreja, a gente faz o sinal da cruz, né? Quando a gente passa na frente de uma igreja, eu estou lembrando que a cruz é que me salvou. Quando eu vou tomar uma refeição, quando eu acordo de manhã, vou fazer uma viagem, eu faço o sinal da cruz. É o que? É a cruz que me salvou, é a cruz de Cristo, não é? Eu traço sobre mim o sinal da minha salvação. Todos se lembram aquela grande batalha do imperador Constantino contra o outro imperador Licínio, aquela batalha lá na Ponte Milvio, quando ele viu no céu a cruz e com aquela inscrição: com este sinal vencerás, in hoc signo vinces. E ele mandou colocar nos estandartes dos romanos, coisa que era inaudita, porque eles eram pagãos, a cruz. E ele venceu a batalha. E daí depois ele deu a liberdade aos cristãos, ouvindo os conselhos da mãe dele, Santa Helena. E assim, com este sinal vencerás. É com o sinal da cruz que nós vencemos as tentações. É o sinal da cruz que nós fazemos de manhã, de noite, antes da refeição, nas tentações, nos perigos, como diz lá o catecismo, quando a gente deve fazer sempre o sinal da cruz, lembrando o preço da nossa salvação, a cruz de nosso Senhor, a redenção, o sangue de Jesus. Unamos-nos então neste tempo a Nossa Senhora, nossa mãe, para meditar nos sofrimentos de Jesus, participarmos também com um pouquinho de sofrimento, unindo o nosso sofrimento ao de Cristo, para nós encontrarmos assim a nossa salvação. Amém. Cantemos com firmeza e convicção a nossa profissão de fé.